Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz. Tão bem. Olá, meus amigos, que alegria estar com vocês hoje para a gente vivenciar juntos esses momentos com Jesus. Meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. E é uma alegria, é sempre uma alegria a gente falar desse irmão mais velho, né? Desse guia e desse modelo excelso das nossas vidas, né? Que sempre espera o nosso avanço. Eu gosto sempre de lembrar dessa frase que está escrita na porta do Centro Espírita Discípulos de Jesus e que é de Joana de Ângeles. Jesus espera. Avancemos, que a gente avance com muita afetividade, para que esse nosso progresso coletivo, para que o amor de Deus por todos nós seja docemente sentido. É para isso que nós estamos aqui, né? E hoje a gente vai conversar alegremente, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, de uma maneira em que a gente vai trazer exemplos do cotidiano sobre uma parábola. A parábola da figueira que secou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no seu item 8. Então, como página de preparo, vou ler esta parábola, em seguida farei a prece e nós começaremos, né, as nossas explanações, as nossas conversas. Sintam-se bastante à vontade. E que Jesus realmente esteja conosco nesse encontro. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, ele só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte,
Ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar em seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. É uma compilação das passagens de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Senhor Jesus, aqui estamos nós em mais um momento de alegria por estarmos em sua companhia. Muito obrigada pela sua presença nas nossas vidas e pelo fortalecimento diário de que nós podemos ser melhores do que nós estamos agora e com certeza seremos. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Então, meus amigos, aproveitando esse momento de tranquilidade, de alegria, de leveza e de reflexão, que é estar com Jesus, eu gostaria de contextualizar. Como uma professora de história, a gente não consegue trabalhar um acontecimento sem entender todo o acontecimento que o envolve, não somente no Evangelho segundo o Espiritismo, como também na própria passagem, né? Nessa própria parábola, e como que essa parábola ela funciona, como esse momento com Jesus ele é tão atual, a gente pode trazer assim com tanta facilidade para o momento atual. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da fé. E a fé, ela é simplesmente definida por Kardec como vontade de querer. É quando a vontade triunfa e você realiza em cima daquela ideia. Vontade de querer. E essa vontade de querer, ela pode ser humana, ou seja, individual, para o êxito individual, ou uma fé divina, coletiva. Nesse sentido, meus amigos, a vontade de querer, ela pode ser nociva em muitos aspectos, quando a gente tem uma fé humana. A nossa fé mais individualista, mais egoística, é uma fé que nós só estamos pensando no nosso próprio êxito. Mas quando a gente olha pela ótica do espírito, quando a gente olha a partir da influência, do respeito de uma espiritualidade amiga, quando a gente entende essa fé como uma fé produtiva, como é o destaque maior dessa parábola, a gente se aproxima mais de Deus, a gente se aproxima mais do viver em sociedade, a gente se aproxima mais de uma coletividade. Então essa proposta de fé, né, como uma vontade de querer, que é uma vontade imensa, que é uma vontade que rompe padrões sociais, econômicos, políticos, porque passa a olhar para o outro como um filho de Deus, é a proposta do capítulo 19. Como é essa fé cristã? Essa fé cristã, ela precisa ser produtiva. Essa fé cristã é produtiva porque já é uma fé que pensa no todo. Muito interessante, né? Muito interessante a gente refletir sobre esse contexto que envolve essa parábola, que está no seu item 8 desse capítulo. Então, antes do item 8, a gente tem 7 itens para a gente refletir sobre o que significa a fé, segundo o Espiritismo, que é uma fé inteiramente baseada na proposta de Jesus na Terra. Um homem que já era o governador do planeta, responsável por cada partícula de formação da Terra na sua construção, já era um espírito perfeito e já veio à Terra espalhando a sua energia de espírito perfeito, de guia e de modelo, e disposto a todo momento a nos educar. Inspirados, então, nesse processo, nesse contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8, a gente pode entender que Jesus era um educador em excelência.
É um educador excelência, meus amigos. Para nós espíritas hoje, a gente precisa refletir com bastante consideração, bastante docilidade nas informações do Espírito de Verdade, né? Nos dois ensinamentos principais que o Espírito de Verdade nos passa. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Andarmos mãos dadas, amor e instrução, teoria e prática. Instruí-vos a teoria, amai-vos a prática. Jesus era um educador em excelência, porque antes de falar qualquer parábola, antes de entrar em qualquer casa, antes de conversar com qualquer pessoa na sua visão prospectiva, ou seja, no vir a ser, na sua potência, no ser filho de Deus, como ele olha para todos nós, né? Não faz uma visão retrospectiva, não olha para nós como eu sei o que você fez, né, na vida passada ou nessa existência, mas você é um filho de Deus e eu espero o seu avanço. Essa visão prospectiva é uma visão de amor. Quando Jesus olha para nós com essa visão prospectiva, ele está olhando para nós com amor. E Kardec nos traz, na doutrina espírita, a instrução. Os princípios da existência de Deus, o princípio da existência de uma vida espiritual, o princípio da possibilidade da gente interagir com o mundo espiritual, da gente habitar muitos mundos dentro e fora de nós. São instruções maravilhosas, são teorias extraordinárias que precisam ser colocadas em prática. Quando a parábola começa, quando saíam de Betânia. Gente, só aí daria um estudo inteiro. O fato de sair de Betânia. O que é Betânia? O que Betânia representa para o cristianismo, meus amigos? Betânia é uma cidade de passagem para os dois montes mais importantes da história do cristianismo. O Gólgota e o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, o Monte da Esperança, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte da Alegria, o Monte da Certeza do mundo espiritual. E o Gólgota, o Monte das Desilusões, o Monte da Tristeza, o Monte da Crucificação. Betânia é a cidade passagem e é conhecida hoje na história do cristianismo como a casa dos pobres, ou a casa das figueiras, ou a casa dos figos. Betânia é a cidade, uma aldeia, na verdade, uma aldeia próxima a Jerusalém, que é a moradia de Lázaro, olha que interessante, de Marta e de Maria. Os irmãos Lázaro, Marta e Maria, que nos dão exemplos maravilhosos de amor e de instrução. Lázaro redivivo, Lázaro, aquele que é responsável, né, por uma grande interpretação do cristianismo, do que é de fato uma ressurreição, do que é de fato uma verdadeira vida. E Marta e Maria, as irmãs, uma muito preocupada com as mãos, com a execução, né, as mãos muito laborosas, e a outra com um coração mais amoroso, uma preocupada em servir, limpar e deixar tudo agradável para a chegada da visita, e a outra bastante preocupada em ouvir o que aquela visita vinha trazer. Gente, é maravilhoso porque a gente consegue, com as personagens de Betânia, refletir sobre o que Jesus queria dizer com essa parábola. Betânia, os seus filhos são essa parábola. Betânia, os seus ensinamentos, a casa do pobre, aquele que está desprovido de tudo, pronto para receber, pronto para doar, pronto para aprender. Olha só que maravilhoso. Então Jesus, ele entra em Betânia e tem fome. E tem fome. Tiveste fome e me deste de comer. Está preparado para atender as pessoas que necessitam do alimento do corpo e da alma. Nesse momento, ele necessitava de um alimento do corpo. Ele vê uma figueira
E é muito interessante porque quando a gente estuda o Evangelho, a história do cristianismo, não somente o Novo Testamento como o seu contexto, que é o Velho Testamento, a gente vê, percebe que na formação de Israel, a figueira é a árvore que representa. Então, utilizar a figueira, observar a figueira e trazer a figueira para a parábola é muito interessante porque a figueira ela representa todo o povo, todo aquele povo. É o símbolo, é uma analogia que Jesus de antemão faz. E é muito interessante também, mais interessante ainda, a gente refletir que Jesus vê ao longe a figueira e há uma contradição entre os evangelistas, né? Eu li essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é de Marcos, mas eu também olhei as passagens em Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9, e Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 22. O tempo. E o Caribach Schutel também fala isso, em Parábolas e Ensinos de Jesus, né? O tempo. Jesus passa por aquela figueira, muito tempo, né? Ele não olha a figueira, não conversa com a figueira naquele exato momento. A passagem do tempo é importante. Jesus peregrina dos 30 aos 33 anos. Em todos os locais que ele peregrina, ele passa por Betânia. E ele certamente vê o símbolo que ele quer tratar. Querendo dizer para nós o seguinte: olha, estou passando, eu estou aqui. Eu sou o amor encarnado na terra. Vocês estão me ouvindo? Sempre que Jesus fala por parábola, meus amigos, ele quer ensinar contexto. Jesus é um historiador em excelência. Jesus conviveu com griots africanos, com os contadores de história. Era uma tradição com que se conhecia de África e que a gente chama agora também de Oriente Médio, né? De alguns anos para cá, nessa redivisão geográfica, a gente chama de Oriente Médio. Mas era um pouco África e um pouco Europa, né? Tudo que se conhece de história nesse continente é uma história na sua oralidade. Então Jesus gostava muito de refletir sobre o contexto das pessoas. Jesus gostava muito de refletir sobre o entendimento de mundo das pessoas. Para aí, com o entendimento de mundo das pessoas, ele trazer uma ideia nova que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, né? De Lázaro. A lei de amor que diz para nós que Jesus silenciou os leões, que Jesus estremeceu as nações quando ele pronunciou a palavra amor, quando ele personificou o amor de Deus por todos nós. Então, quando a gente lê assim: ele vendo ao longe uma figueira encaminhou e viu se a figueira tinha alguma coisa e só achou folhas, bom, ele ficou pensando, opa, é uma boa oportunidade de eu refletir. E é uma boa oportunidade de refletir com esses homens que estão ao meu redor, que são meus discípulos, que são as populações mais humildes, marginalizadas do Império Romano, mas que também são os fariseus e os escribas, os profundos conhecedores da lei de Deus. Foi um excelente momento de Jesus exemplificar que a gente pode ter toda a teoria, conhecer toda a escritura, mas se a gente não tiver amor, a gente não avança. Esse é o grande aprendizado que eu digo para vocês, meus amigos, que como educadora é um aprendizado para a vida. A gente não vai conseguir na educação dos nossos alunos, dos nossos educandos da casa espírita, dos nossos amigos, dos nossos filhos, uma educação efetiva se a gente não tiver a afetividade, se a gente não colocar o nosso coração em movimento para essas relações. Jesus colocava o coração em movimento o tempo inteiro. E Jesus, então, ele aproveita a figueira, o símbolo de Israel, símbolo que os fariseus, os escribas olham e pensam, ele está falando de algo grandioso. Ele está falando de uma árvore de conhecimento que tem muitas folhas, muita teoria, mas não tem frutos. Onde estão os frutos? Enquanto Marcos fala, e a gente percebe que pode ser uma passagem pequena de 5 horas do amaldiçoar
né, da figueira, que os outros evangelistas também não utilizam essa palavra, maldição, né? É muito interessante Jesus amaldiçoou, né? A gente pode pensar numa questão de tradução mesmo, do hebraico, do aramaico para os dias atuais. Quais são os significados dessas palavras, que podem ter muitos significados. Na verdade, Jesus certificou-se de uma realidade, né? Que os outros evangelistas, eles falam, ele pode ter passado por essa árvore durante 3 anos, viu que a árvore tinha um clima bom, ela era adubada, ela tinha tudo para frutificar, mas ela não faz. Então, ao longo dos anos e da passagem, os discípulos percebem o defiamento de toda uma potência que existe, de todo um objetivo nobre que existe, frutificar, alimentar os seres da terra, trazer novos conhecimentos, novas potências, e aquilo não é feito de uma maneira sábia, porque há uma grande diferença entre nós sermos inteligentes e sábios. Inteligentes, os fariseus eram, os escribas também sabiam escrever. História escrita que existe no mundo antigo, ela é fruto da escrita dos escribas. Mas eles ainda não perceberam que o colocar em prática é o grande objetivo da nossa passagem enquanto seres que acreditam na fé religiosa. Observar cada irmão que nos chega, independente da maneira como chega, como um filho de Deus, como um ser de infinitas potências, de infinitas possibilidades e que precisa florescer para frutificar. Dentro da nossa casa espírita, nós temos os trabalhos de educação que são essenciais. Todos os trabalhos da casa espírita são úteis. Das mãos operosas de Maria, a gente consegue perceber, por exemplo, os nossos trabalhadores, né, que se dedicam à manutenção da estrutura das nossas casas. Nós conseguimos perceber que o trabalho de educação da casa espírita, ela passa por todos os setores. Todos os setores. Desde a recepção, quando a pessoa entra na casa, ela é bem-vinda, ela precisa se sentir bem-vinda, independente da maneira como ela chegou. É um tesouro que está nas nossas mãos. A chegada à casa espírita é um tesouro que está nas nossas mãos. A gente conseguir reviver o Evangelho cada vez que a gente lê, que a gente grava um vídeo, que a gente conversa com os amigos aqui do outro lado da tela. É um tesouro estudar a mediunidade, trabalhar com mediunidade na casa espírita. São tesouros do conhecimento. Eu sempre costumo brincar com as pessoas do meu convívio que Emmanuel nos diz que 5 minutos de conversa útil a gente já não pode mais dizer que não sabia o que poderia ser feito. E nós já estamos conversando há 20 minutos sobre a importância da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Aos pouquinhos, da maneira que a gente conseguir, com o talento que a gente tem, com a abordagem no trabalho, no cristianismo que a gente tem, que a gente faça a nossa melhor parte. Sempre, sempre. Esse é o objetivo da parábola da figueira que secou. Quem é a figueira? É toda uma potência que existe dentro de nós, de florescer o Evangelho dentro de nós, de frutificar através dos nossos exemplos, da nossa abordagem do Espiritismo em seu movimento, dentro e fora das nossas casas espíritas. A gente não pode mais dizer que não sabia o que pode ser feito. Quem é o figo, né? que não frutifica nessa parábola? O figo, ele é justamente o testemunho do amor de Deus por todos nós. E nós espíritas, a certeza da vida espiritual, a certeza da capacidade que a gente tem de comunicar com
todos aqueles que nos antecederam. Como é bonito a gente olhar novamente para as nossas vidas, para essas parábolas, para esses ensinos de Jesus. Como é bonito a gente olhar e pensar, é possível. É possível. Esses itens, eles continuam falando sobre o trabalho de mediunidade, né? Os itens 9 e 10 continuam a falar que se a gente prega e não realiza, a gente não frutificou. A gente ainda está no momento das folhas. A gente tem um grande alicerce que é o Evangelho. A gente tem o caule, que são todas as estruturas que mantêm uma casa espírita em movimento espírita de pé. A gente tem toda a teoria, que são as folhas, mas as nossas ações são preciosas para a continuidade do movimento, para a continuidade das escrituras, para a continuidade da existência do amor de Deus em todos nós e por todos nós. Hoje, a gente sofre, infelizmente, no Brasil e no mundo, um bombardeio de negatividade. Não bastasse uma doença misteriosa que tenha acometido milhões pelo planeta e centenas de milhares no nosso país que estão se despedindo da Terra com muita dor, muita incredulidade, com desesperança. Muitas famílias não estão conseguindo viver o luto e é muito importante velar, perceber que aquele corpo não faz mais parte do nosso convívio, estão sendo privadas das suas despedidas. E a gente precisa botar, meus amigos, mais do que nunca, o nosso coração em movimento. A gente precisa mais do que nunca, enquanto espíritas, darmos o nosso testemunho de fé. Testemunho desses que, muito emocionada hoje pela manhã, eu recebi uma notícia de jornal de um amigo muito querido, curitibano, e nesse jornal, o jornal felicitava a aposentadoria da senhora Isabel Kluger Mendes, que é uma senhora magistrada, né, que trabalhava com a Justiça de Curitiba e que se aposenta agora aos 84 anos de idade. E o jornal vai narrando numa linguagem amorosa e de agradecimento pela existência na terra da mãe dos presos. A dona Isabel, meus amigos, por mais de 5 décadas, atuou amorosamente junto aos presídios de Curitiba. E dentre os presos que a dona Isabel atendeu, estão desde aqueles que roubaram leite para alimentar suas famílias, até os grandes prisioneiros, né, que viraram celebridades, políticos e engenheiros da Operação Lava Jato. A senhora Isabel pôs-se à frente de qualquer ideologia terrena, de qualquer dissidência, de qualquer polarização, para pensar, ao longo dessas décadas de trabalho amoroso e compassivo, olhar para cada prisioneiro no seu estar e no ser, porque no seu estar todos aqueles do mais humilde ao mais abastado economicamente, todos estavam privados da sua liberdade. Todos tinham o direito à ressocialização, a entender-se novamente como indivíduos de uma sociedade, como os mais abastados, e para construírem-se como indivíduos de uma sociedade aos menos abastados que não tiveram direito de ser cidadãos, ou pela cor da sua pele, ou pelo seu gênero, ou pela sua sexualidade. Dona Isabel não fez distinção de corpos nem de classes sociais, porque olhou para cada ser dentro daquela cadeia como ser humano privado da sua liberdade, mas acima de tudo, como filho de Deus que merece amor, que merece perdão,
que merece uma mão estendida. As palavras amorosas da Dona Isabel atingiram os corações endurecidos dos maiores criminosos de Curitiba, que transformaram, uns escreveram livros agradecendo a Dona Isabel, outros dividiram suas riquezas, melhoraram os presídios, doaram para as ações sociais com as famílias dos prisioneiros, ressocializaram famílias inteiras, porque tinham poder econômico para tal. Dona Isabel, espírita, como eu e como você. A Dona Isabel, o nosso agradecimento profundo. Dona Isabel, muito obrigada. Porque quando eu penso em Jesus, quando eu penso na harmonia e no respeito que estudar o Espiritismo me dá, eu penso que nós espíritas precisamos ser espíritas em todos os lugares, com toda a força, com toda a coragem. Meus amigos, obrigada por essa partilha, obrigada por essa reflexão, obrigada pela leitura dessa parábola que é mais um testemunho de fé, mais uma chamada para que nós cumpramos o nosso papel de pessoas detentoras de conhecimento e de pessoas com amor grandioso dentro de si, pronto, cada vez mais pronto para jorrar por toda a terra. Fiquemos com Deus, que Deus seja o nosso Pai de amor, que nós possamos cada vez mais estarmos conectados. Nosso agradecimento a todas as Isabéis espalhadas pelo movimento espírita, que reforçam a nossa capacidade de ser melhor do que a gente é, de estar melhor do que a gente está e de injetar em nós cada vez mais a fé produtiva do Evangelho. Muita paz para todos nós e que assim seja. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar quando penso em Jesus. Eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam. Eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando,
transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando eu penso em Jesus, eu sinto paz. Quando eu penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração só quero amar.